Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês 2 pontos de costura à mão que podem substituir, na verdade, que substituem 2 pontos da máquina de costura. Eu tô com essa blusa, eu tô fazendo ela toda à mão, então já costurei um ombro e vou costurar esse outro com vocês. Para começar, a gente começa fazendo uma marcação para que essa costura fique retinha. Como a gente faz a mão livre, então, se a gente for sem uma guia, a gente vai ficar com o ponto todo torto. Então, vamos lá. Fiz essa reta aí, coloquei os alfinetes para segurar esse tecido e vou começar arrematando esse ponto, porque esse arremate é como se fosse o retrocesso da máquina de costura. Então, entro ali por baixo e vou entrar novamente na mesma entradinha ou muito próximo, puxo até quase o final e passo a linha assim. Aí, dou uma repuxada para dar uma arrematada. Esse ponto, o nome dele é ponto atrás. Esse ponto atrás é o ponto que substitui o ponto reto da máquina de costura. Então, caso você não tenha máquina de costura e queira fazer uma costura, então esse ponto vai substituir o ponto reto. Então, eu vou entrar ali bem no início e sair um pouquinho. Quanto menor o ponto, mais firme e mais fechadinho ele fica, melhor ele fica, tá? Então, entrei, ó, puxou a linha até o final. Essa aula tá bem devagarzinho para que todo mundo entenda. Aí eu vou entrar naquele primeiro ponto que eu entrei e sair lá na frente. Esse ponto se chama ponto atrás exatamente por isso, porque a gente vai um ponto lá na frente e volta um atrás, vai um lá na frente e volta um atrás. Então, por isso que o nome dele é ponto atrás. Caso você tenha máquina de costura, não precise costurar a mão, então envie esse vídeo, envie essa aula para alguém que você sabe que não tem máquina de costura e que gostaria de aprender a começar a costurar. Agora, eu vou entrar nesse último pontinho aí e vou sair lá na frente. E eu vou fazer esse processo em toda essa parte, é sempre assim. Entro pelo último ponto e vou lá na frente, aí eu volto, ó, sair lá na frente, aí eu vou voltar, ó, entrar bem próximo aonde tá o último ponto, eu volto sempre onde tá o último ponto, aí vou um pouquinho lá na frente, e assim eu sigo. Ó, volto e entro lá na frente, saio lá na frente. Tá vendo? E assim eu sigo, sempre fazendo assim, durante todo o processo. E lembrando, esse ponto se chama ponto atrás. Ele substitui o ponto da máquina de costura, o ponto reto. Ó, como tá ficando a parte de trás. Eu vou terminar de costurar aqui e volto com essa parte dele toda costurada, tá? E agora eu voltei para finalizar com vocês. Então, vou finalizar o ponto aqui, arrematando da mesma forma que eu comecei. Então, eu vou até o finalzinho, quando chega bem na pontinha do tecido, eu vou e arremato. Ó, só observa como eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei lá no começo, ó. Pronto, finalizei a costura. Aí, eu vou entrar com a agulha por baixo. Vou puxar, ó, vou entrar, tento pegar bem na pontinha e vou entrar por essa parte que ficou. Aí pronto, ó, dá um nozinho no final, aí eu faço 2 vezes. Eu gosto de sempre arrematar 2 vezes no começo e 2 vezes no final, pra ficar bem firme essa costura. E prontinho. Temos aqui o ponto reto, como se fosse o ponto reto da máquina de costura, mas na verdade ele se chama ponto atrás. É um ponto bem firme. O próximo ponto vai ser o ponto que vai substituir o ponto zigue-zague da máquina de costura. Ainda mais esse crepe, essa blusa eu tô fazendo um crepe. E esse crepe, ele dá uma desfiada. Então, eu escolhi, porque se fosse uma malha, eu não precisaria fazer o acabamento, se eu não quisesse. Mas como ele desfia, eu vou fazer um ponto chamado caseado. E ele vai substituir o ponto zigue-zague da máquina de costura. Então, ó, entro ali por baixo, entro novamente, mais ou menos no mesmo
ponto que eu saí, puxo até quase o fim e vou entrar assim. Vou entrar pela linha por baixo e puxo. O nome desse ponto é caseado. Ó, entrei de novo. Ó, sempre por baixo, ó, por baixo. Aí, quando eu vou puxando, eu entro por debaixo da linha. E esse ponto, ele acaba fazendo uma proteção ali na parte de cima, fazendo com que o tecido não desfie. Vocês vão já ver. Então, esse ponto vai substituir o ponto zigue-zague para você fazer em tecidos que desfia. Para fazer esse acabamento. E aí, eu vou fazendo em todo ele. Se for um tecido que desfia ainda mais que esse, porque esse desfia, mas também não é tanto. Se for, por exemplo, uma viscose que desfia muito, aí você pode repetir ele 2 vezes. Faz uma vez e faz 2, para ele ficar bem firme. Ó, tá vendo como ele faz uma proteçãozinha aí na parte de cima? E caso você tenha dificuldade de entender sobre tecidos, qual desfia, qual não, o tecido que é mais quente, qual é mais frio, qual é indicado para cada tipo de corpo, eu vou deixar o link do meu e-book de tecidos, que lá tem todas essas informações, tá? Então, link na descrição. E, gente, eu sigo fazendo isso até o final. Como a linha tá pouca, eu vou arrematar ele aí, para poder colocar mais linha e prosseguir. Quando a linha acaba, que você vai continuar, você faz do mesmo jeito que você fez lá no começo, só que você não precisa arrematar. Você entra ali por baixo, ó, e entra depois por debaixo da linha. Então, eu tô mostrando aqui para que você veja como dar continuidade. Caso a sua linha acabar na metade do processo, você arremata e volta a fazer normal. E no final também você vai arrematar. Então, eu vou mostrar aqui finalizando esse arremate. Ó, e eu pego e finalizo assim, ó. Na pontinha de cima eu entro e faço esse arremate. Eu faço 2 vezes. Prontinho, ó. Tá vendo, ó, como ele faz uma proteção? Impedindo que o tecido fique desfiando. Só que se for um tecido que desfie mais que esse, você vai e pode costurar 2 vezes. Aí ele vai ficar mais firme ainda essa parte aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá aí, ó, costurei com vocês o ombro. Se vocês quiserem ver o resultado final dessa blusa, deixa aqui nos comentários. E também deixa nos comentários se vocês querem ver outros tipos de costura à mão. Existem outros pontos de costura à mão que eu posso trazer para vocês, que são pontos até mais profissionais, que fica com mais cara ainda de uma costura na máquina, que ficam com cara de ponto costurado na máquina de costura, mas esse já é maravilhoso, ó. Eu vou finalizar toda a blusa aqui, e se vocês quiserem, eu posso trazer no próximo vídeo o resultado dela final pra vocês, caso vocês queiram ver. Que eu vou fazer o acabamento na gola ainda, vou fazer a barra, vou fazer uma manguinha. Então é isso, porque essa blusa eu não tô gravando pro canal, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.